Lei 14.310, de 19 de junho de 2002. Dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Título 1. Disposições Gerais. Capítulo 1. Generalidades. Artigo 1. O Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade. CEDMU. Artigo 2. Este Código aplica-se aos militares da ativa, aos militares da reserva remunerada, nos casos expressamente mencionados neste Código. Parágrafo único. Não estão sujeitos ao disposto neste Código os coronéis juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual, regidos por legislação específica, artigo 3. A camaradagem é indispensável ao convívio dos militares, devendo-se preservar as melhores relações sociais entre eles. 1. É dever do militar incentivar e manter a harmonia, a solidariedade e a amizade em seu ambiente social, familiar e profissional. Parágrafo 2. O relacionamento dos militares entre si com os civis pautar-se-á pela civilidade, assentada em manifestações de cortesia, respeito, confiança e lealdade. Artigo 4. Para efeito deste Código, a palavra comandante é a denominação genérica dada ao militar investido de cargo ou função de direção, comando ou chefia. Artigo 5. Será classificado com um dos seguintes conceitos o militar que, no período de 12 meses, tiver registrada em seus assentamentos funcionais a pontuação adiante especificada. Conceito: A. 50 pontos positivos, conceito. B. 50 pontos negativos, no máximo. Ou seja, B. menos 50. Conceito. C. Mais de 50 pontos negativos. Ou seja, C. menos 50 e o negativo. Parágrafo 1º. Ao ingressar nas instituições militares estaduais, IMES, o militar será classificado no conceito B, com 0 ponto. Parágrafo 2. A cada ano sem punição, o militar receberá 10 pontos positivos, até atingir o conceito A. Capítulo 2. Princípios de hierarquia e disciplina. Artigo 6. A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das IMES. Parágrafo 1. A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das IMES. Parágrafo 2. A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos: pronta obediência às ordens legais, observância às prescrições regulamentares, emprego de toda a capacidade em benefício do serviço, correção de atitudes, colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos resultados pretendidos pelas IMES. Artigo 7. O princípio de subordinação rege todos os graus da hierarquia militar, em conformidade com o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, EMENG. Artigo 8. O militar que presenciar ou tomar conhecimento de prática de transgressão disciplinar comunicará o fato à autoridade competente, no prazo estabelecido no artigo 57, nos limites de sua competência. Capítulo 3. Ética militar. Artigo 9. A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IMES, o qual deve observar os seguintes princípios de ética militar: amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade profissional, observar os princípios da administração pública, no exercício das atribuições que lhe couberem em decorrência do cargo, respeitar a dignidade da pessoa humana, cumprir e fazer cumprir as leis, códigos, resoluções, instruções e ordens das autoridades competentes, ser justo e imparcial na apreciação e avaliação dos atos praticados por integrantes das IMES, zelar pelo seu próprio preparo profissional e incentivar a mesma prática nos companheiros, em prol do cumprimento da missão comum, praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação, ser discreto,
e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem, e observar as normas da boa educação, abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de assuntos internos das IMES ou de matéria sigilosa, cumprir seus deveres de cidadão, respeitar as autoridades civis e militares, garantir a assistência moral e material à família ou contribuir para ela, preservar e praticar, mesmo fora do serviço ou quando já na reserva remunerada, os preceitos da ética militar, exercitar a proatividade no desempenho profissional, abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidade pessoal de qualquer natureza ou encaminhar negócios particulares ou de terceiros, abster-se, mesmo na reserva remunerada, do uso das designações hierárquicas a em atividades liberais, comerciais ou industriais, b para discutir ou provocar discussão pela imprensa a respeito de assuntos institucionais, c. no exercício de cargo de natureza civil, na iniciativa privada, d. em atividades religiosas, e. em circunstâncias prejudiciais à imagem das IMES. Parágrafo único. Os princípios éticos orientarão a conduta do militar e as ações dos comandantes para adequá-las às exigências das IMES, dando-se sempre, entre essas ações, preferência àquelas de cunho educacional. Artigo 10. Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. Título 2. Transgressões disciplinares. Capítulo 1. Definições, classificações e especificações. Artigo 11. Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das IMES em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada neste Código, distinguindo-se da infração penal, considerada a violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou Comum. Artigo 12. A transgressão disciplinar será leve, média ou grave, conforme classificação atribuída nos artigos seguintes, podendo ser atenuada ou agravada, consoante a pontuação recebida da autoridade sancionadora e a decorrente de atenuantes e agravantes. Artigo 13. São transgressões disciplinares de natureza grave: 1. Praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório. 2. Concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime doloso devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, por sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos militares. 3. Faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe. 4. Exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais. 5. Ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa. 6. Apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólica ou sob efeito de outra substância entorpecente, estando em serviço, fardado, ou em situação que cause escândalo ou que ponha em perigo a segurança própria ou alheia. 7. Praticar ato violento, em situação que não caracterize infração penal. 8. Divulgar ou contribuir para a divulgação de assunto de caráter sigiloso de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função. 9. Utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob sua responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou de terceiros. 10. Exercer, em caráter privado, quando no serviço ativo, diretamente ou por interposta pessoa, atividade ou serviço cuja fiscalização caiba à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar ou que se desenvolva em local sujeito à sua atuação. 11. Maltratar ou permitir que se maltrate o preso ou a pessoa apreendida sob sua custódia ou deixar de tomar providências para garantir sua integridade física. 12. Referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade ato da administração pública. 13. Autorizar, promover ou tomar parte em manifestação ilícita contra ato de superior hierárquico ou contrária à disciplina.
militar, tive agir de maneira parcial ou injusta quando da apreciação e avaliação de atos, no exercício de sua competência, causando prejuízo ou restringindo o direito de qualquer pessoa. 15. Dormir em serviço, se retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 17. Negar publicidade a ato oficial. 23. Induzir ou instigar alguém a prestar declaração falsa em procedimento penal, civil ou administrativo ou ameaçá-lo para que o faça. 19. Fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagem pecuniária indevida. 20. Faltar ao serviço. Artigo 14. São transgressões disciplinares de natureza média: 1. Executar atividades particulares durante o serviço. 2. Demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e documentos normativos, administrativos ou operacionais. 3. Deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir. 4. Assumir compromisso em nome da IME ou representá-la indevidamente. 5. Usar indevidamente prerrogativa inerente a integrante das IMEs. 6. Descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou equipamento. 7. Faltar com a verdade, na condição de testemunha, ou omitir fato do qual tenha conhecimento, assegurado o exercício constitucional da ampla defesa. 8. Deixar de providenciar medida contra a irregularidade de que venha tomar conhecimento ou esquivar-se de tomar providências a respeito de ocorrência no âmbito de suas atribuições. 9. Utilizar-se do anonimato ou envolver indevidamente o nome de outrem para esquivar-se de responsabilidade. 10. Danificar ou inutilizar, por uso indevido, negligência, imprudência ou imperícia, bem da administração pública de que tenha posse ou seja detentor. 11. Deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos em normas específicas. 12. Contribuir para a desarmonia entre os integrantes das respectivas IMEs, por meio da divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados. 13. Manter indevidamente em seu poder bem de terceiro ou da fazenda pública, tive maltratar ou não ter o devido cuidado com os bens moventes das IMEs. 15. Deixar de observar prazos regulamentares, se comparecer fardado a manifestação ou reunião de caráter político partidário, exceto a serviço. 17. Recusar-se a identificar-se quando justificadamente solicitado. 23. Não portar etiqueta de identificação quando em serviço, salvo se previamente autorizado, em operações policiais específicas. 19. Participar, o militar da ativa, de firma comercial ou de empresa industrial de qualquer natureza, ou nelas exercer função ou emprego remunerado. Artigo 15. São transgressões disciplinares de natureza leve: 1. Chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar. 2. Deixar de observar norma específica de apresentação pessoal definida em regulamentação própria. 3. Deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes. 4. Entrar ou tentar entrar em repartição ou acessar ou tentar acessar qualquer sistema informatizado, de dados ou de proteção, para o qual não esteja autorizado. 5. Retardar injustificadamente o cumprimento de ordem ou o exercício de atribuição. 6. Fumar em local onde esta prática seja legalmente vedada. 7. Permutar serviço sem permissão da autoridade competente. Capítulo 2. Julgamento da transgressão. Artigo 16. O julgamento da transgressão será precedido de análise que considere os antecedentes do transgressor, as causas que a determinaram, a natureza dos fatos ou dos atos que a envolveram, as consequências que dela possam advir. Artigo 17. No julgamento da transgressão, serão apuradas as causas que a justifiquem e as circunstâncias que a atenuem ou agravem. Parágrafo único. A cada atenuante será atribuído um ponto positivo e a cada agravante, um ponto negativo. Artigo 18.
Para cada transgressão, a autoridade aplicadora da sanção atribuirá pontos negativos dentro dos seguintes parâmetros: de 1 a 10 pontos para infração de natureza leve, de 11 a 20 pontos para infração de natureza média, de 21 a 30 pontos para infração de natureza grave. Parágrafo 1. Para cada transgressão, a autoridade aplicadora tomará por base a seguinte pontuação, sobre a qual incidirão, se existirem, as atenuantes e agravantes: 5 pontos para transgressão de natureza leve, 15 pontos para transgressão de natureza média, 25 pontos para transgressão de natureza grave. Parágrafo 2. Com os pontos atribuídos, far-se-á a computação dos pontos correspondentes às atenuantes e às agravantes, bem como da pontuação prevista no artigo 51, reclassificando-se a transgressão, se for o caso. Artigo 19. São causas de justificação, motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado, evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública, ter sido cometida a transgressão: a. na prática de ação meritória, b. em estado de necessidade, c. em legítima defesa própria ou de outrem, d. em obediência à ordem superior, desde que manifestamente legal, e. no estrito cumprimento do dever legal, f. sob coação irresistível. Parágrafo único. Não haverá punição, quando for reconhecida qualquer causa de justificação. Artigo 20. São circunstâncias atenuantes: estar classificado no conceito A, ter prestado serviços relevantes, ter o agente confessado espontaneamente a autoria da transgressão, quando esta for ignorada ou imputada a outrem, ter o transgressor procurado diminuir as consequências da transgressão, antes da sanção, reparando os danos, ter sido cometida a transgressão A, para evitar consequências mais danosas que a própria transgressão disciplinar. B. em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, desde que isso não constitua causa de justificação, c. por falta de experiência no serviço, d. por motivo de relevante valor social ou moral. Artigo 21. São circunstâncias agravantes: estar classificado no conceito C, prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, reincidência de transgressões, ressalvado o disposto no artigo 94, conluio de duas ou mais pessoas, cometimento da transgressão A, durante a execução do serviço, B, com abuso de autoridade hierárquica ou funcional, C, estando fardado e em público, D, com induzimento de outrem à prática de transgressões mediante concurso de pessoas, E, com abuso de confiança inerente ao cargo ou função, F, por motivo egoístico ou para satisfazer interesse pessoal ou de terceiros, G, para acobertar erro próprio ou de outrem, H, com o fim de obstruir ou dificultar a apuração administrativa, policial ou judicial, ou o esclarecimento da verdade. Artigo 22. Obtido o somatório de pontos, serão aplicadas as seguintes sanções disciplinares: de 1 a 4 pontos, advertência de 5 a 10 pontos, repreensão de 11 a 20 pontos, prestação de serviço de 21 a 30 pontos, suspensão. Título 3. Sanções disciplinares. Capítulo 1. Natureza e amplitude. Artigo 23. A sanção disciplinar objetiva preservar a disciplina e tem caráter preventivo e educativo. Artigo 24. Conforme a natureza, a gradação e circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: 1. A advertência. 2. Repreensão. 3. Prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda 8 horas. 4. Suspensão, de até 10 dias. 5. Reforma disciplinar compulsória. 6. Demissão. 7. Perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva. Artigo 25. Poderão ser aplicadas, independentemente das demais sanções ou cumulativamente com elas, as seguintes medidas: 1. Cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estágio ou exame. 2. Destituição de cargo, função ou comissão. 3. Movimentação de unidade ou fração. Parágrafo 1. Quando se tratar de falta ou abandono ao serviço ou expediente, o militar perderá os vencimentos correspondentes aos dias em que se verificar a transgressão, independentemente da sanção disciplinar.
Parágrafo 2. As sanções disciplinares de militares serão publicadas em boletim reservado, e o transgressor notificado pessoalmente, sendo vedada a sua divulgação ostensiva, salvo quando o conhecimento for imprescindível ao caráter educativo da coletividade, assim definido pelo CEDMU. Capítulo 2. Disponibilidade cautelar. Artigo 26. O corregedor da IME, o comandante da unidade, o Conselho de Ética e Disciplina Militares da unidade. CEDMU, o presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e o encarregado de inquérito policial militar 1 PM, poderão solicitar ao comandante-geral a disponibilidade cautelar do militar. Artigo 27. Por ato fundamentado de competência indelegável do comandante-geral, o militar poderá ser colocado em disponibilidade cautelar, nas seguintes hipóteses: 1. Quando der causa a grave escândalo que comprometa o decoro da classe e a honra pessoal. 2. Quando o acusado de prática de crime ou de ato irregular que efetivamente concorra para o desprestígio das IMEs e dos militares. Parágrafo 1. Para a declaração da disponibilidade cautelar, é imprescindível a existência de provas da conduta irregular e indícios suficientes de responsabilidade do militar. Parágrafo 2. A disponibilidade cautelar terá duração e local de cumprimento determinado pelo comandante-geral, e como pressuposto a instauração de procedimento apuratório, não podendo exceder o período de 15 dias, prorrogável por igual período, por ato daquela autoridade, em casos de reconhecida necessidade. Parágrafo 3. A disponibilidade cautelar assegura ao militar a percepção de vencimento e vantagens integrais do cargo. Capítulo 3. Execução. Artigo 28. A advertência consiste em uma admoestação verbal ao transgressor. Artigo 29. A repreensão consiste em uma censura formal ao transgressor. Artigo 30. A prestação de serviço consiste na atribuição ao militar de tarefa, preferencialmente de natureza operacional, fora de sua jornada habitual, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda 8 horas, sem remuneração extra. Artigo 31. A suspensão consiste em uma interrupção temporária do exercício de cargo, encargo ou função, não podendo exceder a 10 dias, observado o seguinte: 1. Os dias de suspensão não serão remunerados. 2. O militar suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, encargo ou função. Parágrafo único. A aplicação da suspensão obedecerá aos seguintes parâmetros, conforme o total de pontos apurados: 1. De 21 a 23 pontos, até 3 dias. 2. De 24 a 25 pontos, até 5 dias. 3. De 26 a 28 pontos, até 8 dias. 4. De 29 a 30 pontos, até 10 dias. Artigo 32. A reforma disciplinar compulsória consiste em uma medida excepcional, de conveniência da administração, que culmina no afastamento do militar, de ofício, do serviço ativo da corporação, pelo reiterado cometimento de faltas ou pela sua gravidade, quando contar pelo menos 15 anos de efetivo serviço. Parágrafo único. Não poderá ser reformado disciplinarmente o militar que 1. Estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime contra o patrimônio público ou particular. 2. Tiver sido condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, transitada em julgado, na justiça comum ou militar, ou estiver cumprindo pena. 3. Cometer ato que afete a honra pessoal, a ética militar ou o decoro da classe, nos termos do inciso 2 do artigo 64, assim reconhecido em decisão de processo administrativo disciplinar. Artigo 33. A demissão consiste no desligamento de militar da ativa dos quadros das IMEs, nos termos do EMI e deste Código. Parágrafo único. A demissão pune determinada transgressão ou decorre da incorrigibilidade do transgressor contumaz, cujo histórico e somatório de sanções indiquem sua inadaptabilidade ou incompatibilidade ao regime disciplinar da instituição. Artigo 34.
Ressalvado o disposto no 1 do artigo 42 da Constituição da República, a demissão de militar da ativa com menos de 3 anos de efetivo serviço, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, será precedida de processo administrativo disciplinar sumário. PADES, instaurado quando da ocorrência das situações a seguir relacionadas: 1. Reincidência em falta disciplinar de natureza grave, para o militar classificado no conceito C. 2. Prática de ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito do militar. Artigo 35. No PADES, as razões escritas de defesa deverão ser apresentadas pelo acusado ou seu procurador legalmente constituído, no prazo de 5 dias úteis do final da instrução. Parágrafo 1. É assegurada a participação da defesa na instrução, por meio do requerimento da produção das provas que se fizerem necessárias, cujo deferimento ficará a critério da autoridade processante, e do arrolamento de até 5 testemunhas. Parágrafo 2. O acusado e seu defensor serão notificados, por escrito, com antecedência mínima de 24 horas de todos os atos instrutórios, sendo que, no caso de seu interrogatório, esse prazo será de 48 horas. Parágrafo 3. É permitido à defesa, no momento da qualificação, contraditar a testemunha, bem como, ao final do depoimento, formular perguntas por intermédio da autoridade processante. Parágrafo 4. Aplicam-se ao PADES, no que couber, as normas do processo administrativo disciplinar. Parágrafo 5. O prazo para a conclusão do processo sumário será de 20 dias, prorrogável por mais 10 dias. Artigo 36. A demissão de militar da ativa com no mínimo 3 anos de efetivo serviço ocorrerá por proposta da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. CPAD, ressalvado o disposto no 1 do artigo 42 da Constituição da República. Artigo 37. A perda da graduação consiste no desligamento dos quadros das IMES. Artigo 38. Será aplicado o cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estágio ou exame, conforme dispuser a norma escolar própria, a discentes de cursos das IMES, observado o disposto no artigo 34 ou no artigo 64, dependendo de seu tempo de efetivo serviço. Artigo 39. O discente das IMES que era civil quando de sua admissão, ao ter cancelada sua matrícula e ser desligado do curso, observando-se o disposto no artigo 34 ou no artigo 64, será também excluído da instituição. Artigo 40. Quando o militar incorrer em ato incompatível com o exercício do cargo, função ou comissão, será destituído, independentemente da aplicação de sanção disciplinar, nos termos do inciso 2 do artigo 25. Capítulo 4. Regras de aplicação. Artigo 41. A sanção será aplicada com justiça, serenidade e imparcialidade e isenção. Artigo 42. O ato administrativo disciplinar conterá 1. A transgressão cometida, em termos concisos, com relato objetivo dos fatos e atos ensejadores da transgressão. 2. A síntese das alegações de defesa do militar. 3. A conclusão da autoridade e a indicação expressa dos artigos e dos respectivos parágrafo ou parágrafo, incisos, alíneas e números, quando couber, da lei ou da norma, em que se enquadre o transgressor e em que se tipifiquem as circunstâncias atenuantes e agravantes, se existirem. 4. A classificação da transgressão. 5. A sanção imposta. 6. A classificação do conceito que passa a ter ou em que permanece o transgressor. Artigo 43. O militar será formalmente cientificado de sua classificação no conceito C. Artigo 44. O cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após sua apresentação, pronto, na unidade. Capítulo 5. Competência para aplicação. Artigo 45. A competência para aplicar sanção disciplinar, no âmbito da respectiva IME, é atribuição inerente ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo deferida 1. Ao governador do Estado e comandante-geral, em relação àqueles que estiverem sujeitos a este Código. 2. Ao chefe do Estado-Maior, na qualidade de subcomandante da corporação, em relação aos militares que lhe são subordinados hierarquicamente.
3. Ao corregedor da IME, em relação aos militares sujeitos a este Código, exceto o comandante-geral, o chefe do Estado-Maior e o chefe do gabinete militar. 4. Ao chefe do gabinete militar, em relação aos que servirem sob sua chefia ou ordens. 5. Aos diretores e comandantes de unidades de comando intermediário, em relação aos que servirem sob sua direção, comando ou ordens, dentro do respectivo sistema hierárquico. 6. Aos comandantes de unidade, chefes de centro e chefes de seção do Estado-Maior, em relação aos que servirem sob seu comando ou chefia. Parágrafo 1. Além das autoridades mencionadas nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo, compete ao corregedor ou correspondente, na capital, a aplicação de sanções disciplinares a militares inativos. Parágrafo 2. A competência descrita no parágrafo anterior é dos comandantes de comandos intermediários e de unidades, na respectiva região ou área, exceto, em ambos os casos, quanto aos oficiais inativos do último posto das IMES. Artigo 46. Quando a ocorrência disciplinar envolver militares de mais de uma unidade, caberá ao comandante imediatamente superior, na linha de subordinação, apurar ou determinar a apuração dos fatos, adotar as medidas disciplinares de sua competência ou transferir para a autoridade competente o que lhe escapar alçada. Parágrafo 1. Quando duas autoridades de postos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o militar, conhecerem da falta, competirá a de posto mais elevado punir, salvo se esta entender que a punição cabe nos limites da competência da outra autoridade. Parágrafo 2. No caso de ocorrência disciplinar na qual se envolva um militar das Forças Armadas e militares estaduais, a autoridade competente das IMES deverá tomar as medidas disciplinares referentes àqueles que lhe são subordinados. Parágrafo 3. A competência de que trata este artigo e seus parágrafo 1 e 2 será exercida também pelo corregedor da respectiva IME. Artigo 47. As autoridades mencionadas nos incisos 1 e 2 do artigo 45 são competentes para aplicar sanção disciplinar a militar que estiver à disposição ou a serviço de órgão do poder público, independentemente da competência da autoridade sob cujas ordens estiver servindo para aplicar-lhe a sanção legal por infração funcional. Parágrafo único. A autoridade que tiver de ouvir militar ou que lhe houver aplicado sanção disciplinar requisitará a apresentação do infrator, devendo tal requisição ser atendida no prazo de 5 dias após seu recebimento. Capítulo 6. Anulação. Artigo 48. A anulação da punição consiste em tornar totalmente sem efeito o ato punitivo, desde sua publicação, ouvido o Conselho de Ética e Disciplina da unidade. Parágrafo 1. Na hipótese de comprovação de legalidade ou injustiça, no prazo máximo de 5 anos da aplicação da sanção, o ato punitivo será anulado. Parágrafo 2. A anulação da punição eliminará todas as anotações nos assentamentos funcionais relativos à sua aplicação. Artigo 49. São competentes para anular as sanções impostas por elas mesmas ou por seus subordinados as autoridades discriminadas no artigo 45. Título 4. Recompensas. Capítulo 1. Definições e especificações. Artigo 50. Recompensas são prêmios concedidos aos militares em razão de atos meritórios, serviços relevantes e inexistência de sanções disciplinares. 1. Além de outras previstas em leis e regulamentos especiais, são recompensas militares. 1. Elogio. 2. Dispensa de serviço. 3. Cancelamento de punições. 4. Consignação de nota meritória nos assentamentos do militar, por atos relevantes relacionados com atividade profissional, os quais não comportem outros tipos de recompensa. Parágrafo 2. A dispensa de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º será formalizada em documento escrito em 2 vias, sendo a segunda entregue ao beneficiário. Artigo 51. As recompensas, regulamentadas em normas específicas, serão pontuadas positivamente, conforme a natureza e as circunstâncias dos fatos que as originaram, nos seguintes limites: 1. Elogio individual, 5 pontos cada. 2. Nota meritória, 3 pontos cada.
3. Comendas concedidas pela instituição a Alferes Tiradentes na Polícia Militar de Minas Gerais. PMMG ou equivalente no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. CDMMG 3 pontos, B. Mérito profissional 3 pontos, C. Mérito militar 3 pontos, D. Guimarães Rosana PMMG ou equivalente no CDMMG 3 pontos. Parágrafo 1. A pontuação a que se refere este artigo tem validade por 12 meses a partir da data da concessão. Parágrafo 2. A concessão das recompensas de que trata o caput deste artigo será fundamentada, ouvido o CEDMU. Capítulo 2. Competência para concessão. Artigo 52. A concessão de recompensa é função inerente ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo competente para fazê-la os militares que se achem sob o seu comando. 1. O governador do Estado, as previstas nos incisos 1, 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 50 e as que lhe são atribuídas em leis ou códigos. 2. O comandante-geral, as previstas no parágrafo 1º do artigo 50, sendo a dispensa de serviço por até 20 dias. 3. O chefe do Estado-Maior, as recompensas previstas no parágrafo 1º do artigo 50, sendo a dispensa de serviço por até 15 dias. 4. As autoridades especificadas nos incisos 3 a 6 do artigo 45, as recompensas previstas no parágrafo 1º do artigo 50, sendo a dispensa de serviço por até 10 dias. 5. O comandante de companhia e pelotão destacados, dispensa de serviço por até 3 dias. Capítulo 3. Ampliação, restrição e anulação. Artigo 53. A recompensa dada por uma autoridade pode ser ampliada, restringida ou anulada por autoridade superior, que motivará seu ato. Parágrafo único. Quando o serviço ou ato meritório prestado pelo militar ensejar recompensa que escape a alçada de uma autoridade, esta diligenciará a respectiva concessão perante a autoridade superior competente. Capítulo 4. Regras para concessão. Artigo 54. A concessão das recompensas está subordinada às seguintes prescrições. 1. Só se registram nos assentamentos dos militares os elogios e as notas meritórias obtidos no desempenho de atividades próprias das IMES e concedidos ou homologados por autoridades competentes. 2. Salvo por motivo de força maior, não se considera a recompensa prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 50 adicentes, durante o período letivo, nem a militar, durante o período de manobras ou em situações extraordinárias. 3. A dispensa de serviço é concedida por dias de 24 horas, contadas da hora em que o militar começou a gozá-la. Artigo 55. A dispensa de serviço, para ser gozada fora da sede, fica condicionada às mesmas regras da concessão de férias previstas no EMENG. Título 5. Comunicação e queixa disciplinares. Capítulo 1. Comunicação disciplinar. Artigo 56. A comunicação disciplinar é a formalização escrita, assinada por militar e dirigida à autoridade competente, acerca de ato ou fato contrário à disciplina. Parágrafo 1. A comunicação será clara, concisa e precisa, sem comentários ou opiniões pessoais, e conterá os dados que permitam identificar o fato e as pessoas ou coisas envolvidas, bem como o local, a data e a hora da ocorrência. Parágrafo 2. A comunicação deve ser a expressão da verdade, cabendo à autoridade e a quem for dirigida encaminhá-la ao acusado, para que, no prazo de 5 dias úteis, apresente as suas alegações de defesa por escrito. Artigo 57. A comunicação será apresentada no prazo de 5 dias úteis contados da observação ou do conhecimento do fato. Parágrafo 1. A administração encaminhará a comunicação ao acusado mediante notificação formal para que este apresente as alegações de defesa no prazo improrrogável de 5 dias úteis. Parágrafo 2. A inobservância injustificada do prazo previsto no parágrafo 1º não inviabilizará os trabalhos da autoridade, operando-se os efeitos da revelia. Capítulo 2. Queixa disciplinar. Artigo 58. Queixa é a comunicação interposta pelo militar diretamente atingido por ato pessoal que repute irregular ou injusto.
Parágrafo 1. A apresentação da queixa será feita no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da data do fato, e encaminhada por intermédio da autoridade a quem o querelante estiver diretamente subordinado. Parágrafo 2. A autoridade de que trata o parágrafo 1º terá prazo de 3 dias para encaminhar a queixa, sob pena de incorrer no disposto no inciso 16 do artigo 13 desta lei. Parágrafo 3. Por decisão da autoridade superior e desde que haja solicitação do querelante, este poderá ser afastado da subordinação direta da autoridade contra quem formulou a queixa, até que esta seja decidida. Parágrafo 4. Na formulação da queixa, será observado o disposto no artigo 56. Capítulo 3. Recurso disciplinar. Artigo 59. Interpor, na esfera administrativa, recurso disciplinar é direito do militar que se sentir prejudicado, ofendido ou injustiçado por qualquer ato ou decisão administrativa. Artigo 60. Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso à autoridade superior, com efeito suspensivo, no prazo de 5 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação pelo militar. Parágrafo único. Da decisão que avaliar o recurso caberá novo recurso no prazo de 5 dias úteis. Artigo 61. O recurso disciplinar, encaminhado por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, será dirigido à autoridade imediatamente superior àquela, por meio de petição ou requerimento, contendo os seguintes requisitos: 1. Exposição do fato e do direito. 2. As razões do pedido de reforma da decisão. Parágrafo único. Recebido o recurso disciplinar, a autoridade que aplicou a sanção poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 dias, ouvido o CEDMU, se entender procedente o pedido, e, caso contrário, encaminhá-lo ao destinatário, instruído com os argumentos e documentação necessários. Artigo 62. A autoridade imediatamente superior proferirá a decisão em 5 dias úteis, explicitando o fundamento legal, fático e a finalidade. Título 7. Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade. Capítulo 1. Finalidade e nomeação. Artigo 78. O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade. CEDMU é o órgão colegiado designado pelo comandante da unidade, abrangendo até o nível de companhia independente, com vistas ao assessoramento do comando nos assuntos de que trata este Código. Artigo 79. O CEDMU será integrado por 3 militares, superiores hierárquicos ou mais antigos que o militar cujo procedimento estiver sob análise, possuindo caráter consultivo. Parágrafo 1. Poderá funcionar na unidade, concomitantemente, mais de um CEDMU, em caráter subsidiário, quando o órgão colegiado previamente designado se achar impedido de atuar. Parágrafo 2. A qualquer tempo, o comandante da unidade poderá substituir membros do Conselho, desde que haja impedimento de atuação ou suspeição de algum deles. Parágrafo 3. A unidade que não possuir os militares que preencham os requisitos previstos neste Código solicitará ao escalão superior a designação dos membros do CEDMU. Parágrafo 4. Tratando-se de punição a ser aplicada pela Corregedoria DEME, esta ouvirá ao CEDMU da unidade do militar faltoso. Parágrafo 5. O integrante do CEDMU será designado para um período de 6 meses, permitida uma recondução. Parágrafo 6. Após o interstício de 1 ano, contado do término do último período de designação, o militar poderá ser novamente designado para o CEDMU. Capítulo 2. Funcionamento. Artigo 80. Recebida qualquer documentação para análise, o CEDMU lavrará termo próprio, o qual será seguido de parecer destinado ao comandante da unidade, explicitando os fundamentos legal e fático e a finalidade, bem como propondo as medidas pertinentes ao caso. Artigo 81. O CEDMU atuará com a totalidade de seus membros e deliberará por maioria de votos, devendo o membro vencido justificar de forma objetiva o seu voto. Parágrafo único. A votação será iniciada pelo militar de menor posto ou graduação ou pelo mais moderno, sendo que o presidente votará por último. Artigo 82.
Após a conclusão e o encaminhamento dos autos de procedimento administrativo à autoridade delegante, e havendo em tese prática de transgressão disciplinar, serão remetidos os documentos alusivos ao fato para o CEDMU. Artigo 83. O militar que servir fora do município sede de sua unidade, ao ser comunicado disciplinarmente, será notificado por seu chefe direto para a apresentação da defesa escrita, observando-se o que prescreve o artigo 57. Parágrafo único. É facultado ao militar comparecer à audiência do CEDMU. Artigo 84. Havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do comandante da unidade, toda a documentação produzida será encaminhada ao comando hierárquico imediatamente superior, que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção disciplinar. Título 8. Disposições gerais. Artigo 85. A classificação de conceito obedecerá ao previsto neste Código, a partir de sua vigência. Artigo 86. Os prazos previstos neste Código são contínuos e peremptórios, salvo quando vencerem em dia em que não houver expediente na IME, caso em que serão considerados prorrogados até o primeiro dia útil imediato. Parágrafo único. A contagem do prazo inicia-se no dia útil seguinte ao da prática do ato. Artigo 87. A não interposição de recurso disciplinar no momento oportuno implicará a aceitação da sanção, que se tornará definitiva. Artigo 88. A CPAD não admitirá em seus processos a reabertura de discussões em torno do mérito de punições definitivas. Artigo 89. A forma de apresentação do recurso disciplinar não impedirá seu exame, salvo quando houver má-fé. Artigo 90. Contados da data em que foi praticada a transgressão, a ação disciplinar prescreve em 1. 120 dias, se transgressão leve. 2. 1 ano, se transgressão média. 3. 2 anos, se transgressão grave. Artigo 91. O governador do Estado poderá baixar normas complementares para a aplicação deste Código. Artigo 92. Os militares da reserva remunerada sujeitam-se às transgressões disciplinares especificadas nos incisos 2, 3 e 6 do artigo 13. Artigo 93. Para os fins de competência para aplicação de sanção disciplinar, são equivalentes à graduação de cadete e as referentes aos alunos do curso especial de formação de oficiais ou do curso de habilitação de oficiais. Artigo 94. Decorridos 5 anos de efetivo exercício a contar da data de publicação da última transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas disciplinares canceladas automaticamente, caso possua conceito B com pontuação negativa ou conceito C, terá sua respectiva pontuação negativa cancelada automaticamente, sendo reclassificado no conceito B com 0 ponto. Parágrafo 1. Caso o militar possua conceito B com pontuação positiva, a sua pontuação será mantida e este receberá, a cada ano sem punição, 10 pontos positivos, até atingir o conceito A, nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º. Parágrafo 2. As punições canceladas serão suprimidas do registro de alterações do militar, proibida qualquer referência a elas, a partir do ato de cancelamento. Parágrafo 3. Após 2 anos de sua transferência para a inatividade, o militar classificado no conceito C será automaticamente reclassificado no conceito B com 0 ponto. Artigo 95. O militar que presenciar ou tomar conhecimento de ato ou fato contrário à moralidade ou à legalidade praticado por outro militar mais antigo ou de maior grau hierárquico poderá encaminhar relatório reservado e fundamentado à autoridade imediatamente superior ou ao órgão corregedor das IMES, contendo inclusive meios para demonstrar os fatos, ficando-lhe assegurado que nenhuma medida administrativa poderá ser aplicada em seu desfavor. Parágrafo 1. A comunicação infundada acarretará responsabilidade administrativa, civil e penal ao comunicante. Parágrafo 2. A autoridade que receber o relatório, quando não lhe couber apurar os fatos, dar-lhe-á o devido encaminhamento, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. Artigo 96.
Ficam definidas as seguintes regras de aplicação dos dispositivos deste Código, a partir de sua vigência. 1. O militar que possuir registro de até uma detenção em sua ficha funcional nos últimos 5 anos fica classificado no conceito A. 2. O militar que possuir registro de menos de 2 prisões em sua ficha funcional no período de 1 ano ou de até 2 prisões em 2 anos fica classificado no conceito B, com 0 ponto. 3. O militar que possuir registro de até 2 prisões em sua ficha funcional no período de 1 ano fica classificado no conceito B, com 25 pontos negativos. 4. O militar que possuir registro de mais de 2 prisões em sua ficha funcional no período de 1 ano fica classificado no conceito C, com 51 pontos negativos. 5. As punições aplicadas anteriormente à vigência deste Código serão consideradas para fins de antecedentes e outros efeitos inseridos em legislação específica. 6. Aplicam-se aos procedimentos administrativo-disciplinares em andamento as disposições deste Código, aproveitando-se os atos já concluídos. 7. Fica abolido o caderno de registros como instrumento de avaliação do oficial da PMMG e do CDMMG, ficando instituída a avaliação anual de desempenho e produtividade. Artigo 97. Os casos omissos ou duvidosos, resultantes da aplicação deste Código, serão normatizados pelo Comandante-Geral, mediante atos publicados no Boletim Geral das INES ou equivalente no CDMMG. Artigo 98. Esta lei entra em vigor 45 dias após a data de sua publicação. Artigo 99. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas no regulamento aprovado pelo Decreto nº 23.085, de 10 de outubro de 1983, e os arts. 1 a 16 da Lei nº 6.712, de 3 de dezembro de 1975. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de junho de 2002. Itamar Franco.